bem? Meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou psicanalista com especialização em psicologia analítica e eu quis fazer aqui um vídeo para vocês muito introdutório, muito superficial, mas que vai começar a te ajudar um pouquinho se você quer sonhar mais, se você quer entender os seus sonhos. E como eu falei, é uma introduçãozinha para te ajudar a começar esse trabalho de sonhos aí sozinho, mas que depois, obviamente, você pode levar para sua terapia, enfim, pode estudar a respeito, mas que vai estimular a produção dos seus sonhos, né? Uma das dicas que eu dou para você que quer sonhar mais é começar a prestar atenção nos sonhos que você tem, mesmo que sejam trechinhos, coisinhas, o exercício de acordar e prestar atenção e anotar e contar para alguém da sua confiança, sonhei com isso, 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 vai fazendo com que te estimule a sonhar mais, porque o inconsciente vai entender que você está prestando atenção e que aquilo realmente vai aumentar a produção. E eu falo isso por experiência própria, tenho pacientes que não sonhavam nada, e quando, ou seja, sonhavam, mas não lembravam nada. Quando quando eu comecei a estimular, pedir para trazer pequenos trechos, tal, depois a pessoa, assim, começou a ter sonhos longos, complexos, incríveis, que a gente trabalha na terapia. Então, vai por mim, funciona, né? Se você quer sonhar mais, lembrar dos seus sonhos, esse trabalho inicial de começar a prestar atenção, de anotar, acordar, já anotar, acordar e gravar. Por que precisa fazer isso, né, Vanessa? Porque o sonho, ele funciona enquanto o nosso organismo está produzindo o hormônio do sono, a melatonina. Quando a gente desperta e a produção desse hormônio acaba, para substituir pelo hormônio que vai nos manter acordado, se eu não me engano é o cortisol, o sonho se desfaz, né? Então a gente precisa acordar, ficar bem quietinha na cama, anotar ali, fazer esse trabalho eu brinco comigo mesma que eu tô fazendo um trabalho de trazer de uma memória para outra, né? Então eu tô ali deitadinha na cama e eu começo a pensar no meu sonho, a transformar ele numa memória acordada. E aí quando ele vira uma memória acordada, eu anoto, eu gravo. Se você deixar para fazer depois, esquece, você não vai lembrar, né? É um processo natural do sonho ele ser diluído ali durante o dia. Bom, então a ideia é que você comece esse exercício. A interpretação dos sonhos, eu, Vanessa, entendo que é algo que está entre a ciência e a arte. Não é algo absolutamente científico, porque exige esse repertório interno, essa capacidade de associação de ideias, essa criatividade que está mais na parte da arte. Uma das coisas que eu faço que é para mim, além dos meus estudos, para me ajudar é assistir filmes. Não é à toa que eu assisto filme, que eu interpreto os filmes aqui para vocês. Por quê? Porque os sonhos, os filmes, as histórias que a gente conta, vem tudo no mesmo lugar, vem tudo do nosso inconsciente. Então, quando a gente faz esse exercício também de assistir esses filmes mais complexos, né, que não tem ali um sentido tão literal, isso ajuda nessa capacidade associativa, reflexiva, criativa mesmo, de interpretar, né, os nossos próprios sonhos. Claro que precisa de conhecer, eu falo que tem a parte da ciência que é isso, né? Você estudar, conhecer os conceitos psicanalíticos, isso realmente ajuda bastante na hora que você está interpretando, né? Sem isso fica mais difícil mesmo. Por isso que é uma atividade que você não faz sozinho, né? Sozinho. É interessante você ter ali um psicanalista, um psicólogo, pergunte, né? Se você tem um terapeuta, pergunta, você trabalha com sonhos, você interpreta, porque não são todos, não é obrigatório que o psicanalista, enfim, o psicólogo trabalhe com sonhos, alguns bastante, outros não. Então, isso também é legal, não é que você saiba, se você quiser levar para um terapeuta. No meu caso, eu trabalho bastante, gosto bastante disso. Tudo para mim tá muito, né? A mitologia também é uma forma de entender a mitologia, é uma forma de ajudar na compreensão dos sonhos, porque tem sonhos que não estão no nível pessoal, né? Ou seja, que não dizem respeito exatamente à história da pessoa, mas estão no nível do inconsciente coletivo. É a linha que eu sigo, a linha do Jung. Então, às vezes você sonha ali com uma figura, um lugar,
às vezes que tem um significado que não é seu, mas que é para o coletivo. Mas a gente vai entender isso um pouquinho mais aqui no vídeo. Então, gente, é uma diquinhas assim, tá? Para quem quer começar a entrar nesse lugar ali de interpretar os sonhos, né? Os seus próprios sonhos. Aqui é para você fazer esse exercício com você mesmo. Bom, então a primeira coisa eu já falei é anotar. Você vai acordar e anotar, ou se você não quiser anotar, você grava ali, pega teu celular e já grava, mas isso é fundamental, né? Não deixar o sonho escapar. Ah, depois eu falo, depois eu conto. Não adianta, você vai esquecer mesmo. E aí, como é que você anota, né? Acho que esse é o primeiro exercício de trabalhar com sonho, que é a escrita, né? Eu acho mais legal escrever, tá? É super fã de escrever. Inclusive, eu tenho aqui o meu calendário dos sonhos, né? O meu planner dos sonhos, ou seja, onde eu anoto aqui meus sonhos, estão anotados. Vamos ver se dá pra ver. E meus sonhos estão anotados aqui. Os principais, eu não anoto todos, claro. Os que me impactam mais. Então, esse é um baita exercício, porque você começa a organizar as suas ideias, você vai fazer um trabalho de passar o sonho, então, do inconsciente para o consciente. Lembrando que o inconsciente tem as suas regras próprias, ele não segue a cronologia, não tem uma ordem, assim como a gente tem aqui no nosso mundo desperto, né? Então, quando você faz esse trabalho de escrever, você vai já fazendo essa organização das ideias ali do sonho. Outra coisa que eu falo muito, não fala que o teu... eu sonho coisa sem sentido, eu só sonho coisa zoada, meu sonho é... Não fala assim, gente, porque o que a gente fala tem poder, né? Se você fala, meu sonho não tem sentido, eu só sonho coisa zoada, você acaba acreditando nisso e é isso que você vai ter. A ideia é, tá, não tô entendendo meu sonho foi interessante, foi diferente, umas coisas estranhas, eu quero entender, né? Isso é um comando que você dá para você mesmo. Eu quero entender o seu sonho, né? Eu mesma, né? Quero entender o meu sonho. Então, evite falar essas coisas, tá? Porque isso aí vai te bloqueando a fazer esse processo de associação, de interpretação. Então, você vai anotar o teu sonho como se ele fosse um filme. Olha que fácil, olha como isso facilita tudo. Você vai... O que tem no filme? Cenário. Então, a primeira coisa que você vai anotar do seu sonho é assim: onde eu tava? Que lugar é esse? É um lugar? Às vezes não é um lugar. É a casa da minha avó quando eu vivi quando eu era pequeno, é a minha escolinha, o primeiro apartamento que eu morei quando eu estava solteira. Então, o cenário, ou seja, aonde o sonho se desenvolve, ele muitas vezes ele define o contexto do sonho, do que eu tô falando, que época que eu tô falando, né? Se eu tô falando do sonho, né? Eu falo brincando que tem um roteirista, o teu sonho, que nem filme, tem um roteirista, tem o que vai pensar na cenografia, nas roupas, tem o que vai pensar na narração, tem o diretor de cena que corta, né? É claro que tudo isso é a sua própria cabeça que tá fazendo, né? Enquanto você dorme. Mas tem um trabalho ali do roteirista, gente, valoriza o trabalho do roteirista, sabe? De criar, eu às vezes falo brincando, às vezes eu tenho sonho de época, né? Sonho assim que as pessoas estão com roupas de época, e falo, ai, nossa, gastou um dinheirão aqui meu roteirista. Às vezes tem os sonhos que tem muita gente, aí eu falo brincando, ai, nossa, contratou bastante figurante, né? Então, investiu, né, pra dar aquela sensação no sonho. Então, é uma brincadeira, mas que valoriza o material do sonho, né? Eu acho positivo, te coloca num estado positivo para você analisar o sonho. Do que, ai, nossa, que baboseira, não entendi. Bom, então, voltando, cenário, onde você estava? Como é que era esse lugar? Lugar conhecido, lugar desconhecido, nunca, às vezes tem assim, era um lugar que eu nunca fui, mas eu sentia no sonho que era a minha casa. Ok, então era a sua casa, no sonho era a tua casa. Então vai prestando atenção nisso, detalhes que são muito diferentes. Ah, eu tava numa casa que não tinha janela, eu tava numa casa que o chão era sei lá, de pedra, né? Eu tava num lugar que a janela era de cabeça para baixo. Então, também anota esses detalhes que são muito diferentes ali no sonho. Então, anotou o cenário. Depois, personagens. Quem são, né? Quem são as pessoas que estão contracenando ali com você no sonho?
Você é você mesmo? Você tá aqui em que idade? Então, isso é outro indicativo. Às vezes você sonha, sonhei comigo mais jovem, meus pais estavam mais jovens. O sonho tá mostrando essa época. Ele tá falando, presta atenção nessa época aqui, né? Para você, tem algo aqui nessa época que você viveu aqui que você precisa prestar atenção, né? Então, a tua idade no sonho, a idade das pessoas ali importam. Então, como é que você tá no sonho? Quem é você? Às vezes não é você é outra pessoa, né? Você tá ali como se você estivesse usando um outro corpo, uma outra fantasia. Então, isso é legal perceber. Era você mesma. Já tive sonhos, pacientes já tiveram sonhos de, eu me transformei num lobo, eu me transformei, depois eu virei a minha própria mãe, né? Então, isso é importante prestar atenção. E o terceiro tipo, né, é quando você só tá observando, você não faz nada no sonho, você tá de observador. Muitas pessoas na época da pandemia tinham sonhos de catástrofe, em que elas estavam olhando um maremoto, olhando um terremoto, e era isso o sonho, aquela onda vindo, aquela coisa. Então, marcava um sentimento de medo coletivo, né? Meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Isso foi muito marcante, assim, em época de guerra também, né? As pessoas ali que estão vivenciando a guerra mais perto, né? Ou então lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial, as pessoas tinham esses sonhos de catástrofe, né? Em que a pessoa só está assistindo, ela não está atuando, né? Não tá entrando em ação. Então, você vai anotar cenário, personagens, e aí, assim como um filme, o sonho, se você tiver como sonho, lembrar do sonho todo, né? Porque às vezes a gente não lembra, às vezes a gente acorda antes, às vezes lembra só um trechinho. Mas o sonho, em teoria, ele tem uma tese, ou seja, ele apresenta alguma coisa para você. Então, por exemplo, sonhei que eu estava na casa que eu morava com o meu ex-marido, né? Então, o sonho está te apresentando um contexto ali, ó. Olha para esse momento, casa do seu ex-marido. Aí, vai acontecer uma antítese, ou seja, algo que gera um confronto, um conflito. Eu estava na casa dele e de repente estourou o cano de gás, começou a pegar fogo em tudo, né? Então tem esse primeiro momento de apresentação, tem a antítese, né? Ou seja, o oposto, e no fim tem a síntese. O que aconteceu? O que você fez ali nesse momento que começou a pegar fogo, né? E geralmente são coisas esquisitas que a gente faz. Sei lá, eu fiquei parada, eu fiquei, né, fiquei em inércia, sem ação, a casa pegando fogo, destruindo tudo que a gente construiu, e eu ali, assim, sem ação. Então, esse é o clímax. Então, dentro da parte final, tem um clímax, né? Então, sonhei que estava sendo perseguida numas ruas estranhas, veio por uma figura masculina que eu não sei o que é. Então, e aí eu não conseguia correr, né? Eu tinha que correr, minha perna não se mexia. Então, esse é o clímax. A perna não se mexe, e aí? A pessoa te alcança? Você acorda? Você luta, né? Então, tem esse momento, né? Que é o do filme, gente. Eu tô descrevendo uma cena de filme ali. Você tá ali, meu Deus, o que vai acontecer? E aí tem o desfecho, né? Então, diante desse clímax, ou seja, que é um pico de emoção, de tensão, de alguma coisa ali, né? Ou de alegria também, tem uma reação e o sonho acaba, um desfecho. E esse desfecho é uma mensagem para você. Então, nesse sonho, por exemplo, tava na casa do meu ex-marido, quando eu morava com ele, começou a pegar tudo fogo, eu fiquei em inércia e o sonho acabou que consumiu toda a casa. Então, qual que é a mensagem? Talvez a gente possa elaborar uma mensagem aqui. É isso, a pessoa viu o casamento dela desmoronar, pegar fogo e não pode fazer nada, né? Então, o sonho mostra, ó, é isso. Aí, como é que a pessoa vai lidar com como é que esse sonho tem a ver com a vida dela no dia a dia acordada? Aí sim, tá, então, esse sonho veio para me mostrar que eu não tenho nada, não tenho como resgatar meu casamento. Esse sonho veio para dizer que realmente não tinha nada que eu pudesse fazer, né? Então, essa interpretação é que é muito pessoal, gente, é muito singular, né? Então, primeiro que dentro do sonho
você tem os elementos que são particulares da vida daquela pessoa. Por isso que não adianta você abrir no site, sonhei com fogo, casa pegando fogo, o que que é isso? X, né? Tem lá mil exemplos do que é o fogo, o elemento principal, ele queima, ele transforma, ele purifica, tá, mas e para você? O que quer dizer isso? Você teve uma experiência com fogo? Você já viu a sua casa pegar fogo? Então vai depender muito do repertório da pessoa. Então quando a gente faz essa interpretação, primeiro a gente vai olhar para o seu repertório. Você já teve alguma vivência com fogo, né? Diz alguma coisa para você? Por exemplo, eu tinha um paciente que ele sonhava muito com cobra, muitas cobras, assim, a janela cheia de cobra, 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 cobra. E eu perguntei para ele, apesar de cobra ser um animal que tem você vai olhar lá, é traição, é perigo, e eu falei, qual que é a tua vivência com a cobra? Eu tinha cobra de estimação. Eu acho ela sensual, acho feminina, acho bonita. Era um sonho erótico para ele. Entende, gente? Jamais você ia encontrar um sentido desse num livro, né? Então você precisa, então o teu sonho, ele vai ter elementos que dizem respeito à sua vida, à sua experiência. Aí você fala com uma outra pessoa, sonhei com uma cobra, sonhei que estava andando no campo, saiu uma cobra. Qual que é a tua experiência? Quando eu era pequena, eu vi um cachorrinho ser atacado por uma cobra, eu morro de medo. Mudou completamente, entendeu? O mesmo elemento, cobra, diz coisas completamente diferentes para as pessoas. É claro que a gente tem, eu gosto muito de falar isso, às vezes a gente herda uma memória também, né? Eu trago esse exemplo da cobra. Minha avó, por exemplo, quando ela era pequena, ela morou numa fazenda há muito tempo, então ela via a cobra, parece que ela contava essa história que a cobra picou um cachorrinho dela, foi uma situação traumática, e ela morria de medo de cobra. E de tanto ela contar essa história, ela contava para minha mãe, e minha mãe, então, hoje tem um medo absurdo de cobra, sendo que ela nunca viu uma na vida, assim, nunca teve essa reação. Então, tem algumas associações que são baseadas na nossa vida, mas tem algumas associações que a gente herda, por histórias, né, pelo convívio com a família. E eu já não tenho mais isso, porque já olhei e tal, não tenho a vivência, nunca vi, e também o medo já foi sendo purificado ali de uma geração para outra, eu olho e tal, né? Então é outra experiência. Então, você terminou de anotar então o teu sonho, então você anotou cenário, personagens, ação, né? Ou seja, a narrativa do sonho. Estava num lugar, aconteceu isso, né? Organizou ali o sonho. Aí começa esse trabalho de interpretação, de associação de ideias que a gente chama. Então você fala, eu estava lá numa praia e de repente apareceu sei lá, X, né? Eu tô inventando aqui. Apareceu uma baleia cor-de-rosa e ela me entregou uma carta. Aí você fala assim, tá, vamos lá. O que é a praia para você? Né? Praia. Aí você fica pensando o que é a praia. A praia é bom, é ruim, né? Aí você vai lembrando das histórias. Então, é isso que é esse trabalho investigativo de sonho. Você vai lembrando, quando eu era pequena, na praia, não sei o que, né? Então você vai tentando ver dentro de você se aquelas representações ali do sonho, o que elas significam para você, da sua experiência pessoal. E daí, não tenho referência de praia, não sei o que é, não me diz nada. Baleia, então, não sei o que é. Aí sim, você pode usar um livro desses aqui, um basiquinho, que vamos ver se dá para ver aqui, vai estar ao contrário, né? Mas é o Dicionário de Símbolos do Jean Chevalier e do Alain Gerbrand, acho que é assim que fala. E aí ele tem aqui, olha, baleia significa isso, né, híbrido, tô lendo as palavras aqui, né, abri qualquer coisa, corcel, raposa, anzol, apocalipse, então assim, tem
um monte de palavras aqui, símbolos que você vai ver, e aí você vai entender, por exemplo, o que representa a baleia em todas as culturas, né, que foi pesquisado aqui. Ah, a baleia, aí você lembra do Moby Dick, que tinha a história da baleia, você lembra do Pinóquio, que é engolido pela baleia. Entendeu como? Isso é uma associação de ideias. O que eu fiz aqui foi, esse texto aqui não tá escrito, gente, eu tô falando com vocês aqui, as ideias estão vindo. Então, isso é associação de ideias. Falei de baleia, lembrei de duas histórias, do Moby Dick e do Pinóquio. Então, esse é o trabalho que você faz. Você vai olhar teu sonho, vai ver os personagens, né? A roupa que eles estão, se faz sentido. Às vezes a roupa é diferente, né? Como eu falei, às vezes é roupa de época. O que significa isso? E você vai, então, fazendo esse trabalho de ver o que essas imagens têm a ver com você. Não tem nada a ver, não sei. Baleia, não sei, não tenho nenhuma, zero. Aí você pode olhar num guia, num livro, para ver se vem um sentido ali coletivo. E no último, a última coisa que você vai prestar atenção é nas suas emoções no sonho, gente. Isso é super importante. É um detalhezinho assim muito sutil. Mas às vezes você tem umas coisas assim, eu tava sendo perseguida por um homem num beco sem saída, mas eu não tava com medo. Que estranho, porque eu sentia que ele era um conhecido meu. Eu sentia uma certa familiaridade. Ah, isso fala alguma coisa sobre o sonho. Né? Então, essas emoções que às vezes são conflitantes. Ah, eu tava numa festa linda, comendo um bolo de chocolate, mas estava sentindo muito medo, estava aterrorizada. Com o quê, né? Então, a emoção do sonho, ela é muito real, né? Ela tem a ver ali com aquele momento que o sonho está tentando te mostrar, né? Então, isso é um detalhe muito importante, como é que eu me sinto nessa situação. E isso pode, revelar essa emoção também pode, né, para você mesmo, né, reconhecer essa emoção também pode direcionar nas associações de ideias. Então, você pode, por exemplo, lembrar, lembrei de uma festa em que as pessoas, sei lá, meus pais começaram a brigar e eu fiquei com muito medo e acho que é por isso que eu sonhei, então, que eu tava numa festa, mas tava com medo, né? Então, o sonho, ele vai... É muito sutil, gente, entende? Por isso que ele é uma arte, assim, interpretar. Não é, sonhei com cobra, é traição, cuidado, hein? Alguém vai te trair. O sonho não tá falando sobre isso. O sonho tá falando de aspectos internos seus. O sonho tá falando de como é que tá o seu mundo interior em relação às coisas lá fora. Sonhos premonitórios, para não ficar muito grande aqui esse vídeo, sonhos de premonição, eles são muito diferentes dos sonhos normais, né? As pessoas descrevem como se fossem as imagens mais nítidas do que geralmente se sonha. É um sonho que ele é diferente, é como se tivesse mudado o diretor do filme, ele muda as cores, muda tudo. O sonho de premonição, ele é diferente. Não é todo mundo que tem, né? Então o sonho tá mais falando do seu mundo interno, das suas reações em relação ao mundo externo, do que exatamente falando de um futuro, tá bom? Então acho que isso bem rapidão aqui, para você começar esse exercício maravilhoso de autoconhecimento, que é interpretar, entender, prestar atenção nos seus sonhos. Tendo dúvidas, me manda aqui nos comentários, enfim, e se você quiser, claro, marcar uma sessão comigo, começar a sua terapia com interpretação de sonhos, manda mensagem, né, pelo meu Instagram, enfim, manda mensagem aqui, a gente conversa, tá bom? Então, espero que eu tenha iluminado, né, os seus sonhos para você passar a prestar atenção neles, porque eles são uma bússola importante do que você está sentindo, das coisas que você conseguiu elaborar, dos traumas que ficaram, dos complexos que podem estar atrapalhando a sua vida. Sim, não esqueça então, né, de se inscrever aqui no canal, aquelas falas, né, se inscrever, curtir, comentar, encaminhar para os seus amigos, para as pessoas que são interessadas nesse assunto. Me ajuda aqui, gente, a essa mensagem chegar para o maior número de pessoas, tá bom? Então é isso, tchau!